A paz do Senhor a todos. Estamos dando sequência ao nosso programa sobre arqueologia. É um programete, na verdade, nós vamos procurar ser breves e em cada programa um tema. Estou eu aqui, o pastor Luiz Eugênio, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Vamos continuar falando de arqueologia, porque se os homens se calarem, as pedras clamarão, diz a Bíblia lá em Lucas 19, 40. E hoje nós vamos falar sobre o prisma de Taylor e também do prisma de Senaqueribe. São dois prismas, dois que foram achados, onde conta a história do rei Senaqueribe. Senaqueribe, ele viveu de 704 até 681, ele reinou, lá na Assíria. E nós vemos que ele fez aquele cerco a Jerusalém. Na verdade, ele conquistou todo Israel, mas não conquistou e nem entrou em Jerusalém. Essa é a história que nós vamos contar aqui, Está na palavra do Senhor e está no prisma de Taylor e no prisma de Senaqueribe. Pastor Luiz Eugênio. Bom, vamos lá. Meus irmãos, Senaqueribe, ele fez muitas campanhas nas suas guerras, no ano, como Ian falou, 704 a 681 a.C. Esse prisma de Senaqueribe, e tem um prisma de Taylor, que é praticamente a mesma coisa. Não foi encontrado no ano 1830, recebeu o nome relativo ao coronel Taylor, um agente político da Grã-Bretanha que em Barça, no Iraque, ele viu esse prisma, Ele mede mais ou menos 38 centímetros de altura, ele tem os seus 6 lados, é feito de argila, uma argila vermelha, conforme vocês podem observar aí. Ele foi encomendado por Senaqueribe como prisma, dedicação, retrato as suas 8 principais campanhas militares. Então ele foi encontrado nas escavações ali naquela região. Hoje está no Museu Britânico, que adquiriu o artefato, a viúva, adquiriu da viúva de Taylor. Ela vendeu em 1855, ela vendeu esse prisma. Então nós vamos ver que esse prisma, esse prisma vem escrito algumas coisas dele falando sobre Senaqueribe, em texto acadiano, ou na linguagem assírica, babilônica, O príncipe Senaqueribe hoje está no Instituto de Chicago, nos Estados Unidos. O prisma de Taylor está no Museu Britânico, foi descoberto em Nínive, na cidade ali, da região do Iraque ali, Então, ambos esses prismas, eles fazem uma campanha de Senaqueribe. Então, nós vamos aqui mostrar, interessante, como é que esse prisma fala o que está na palavra, comparando a Bíblia com o que o prisma fala. Está escrito nesse prisma, que é o registro da campanha de Senaqueribe, deixou registrado esse prisma. Então, as guerras da Síria contra a cidade de Judá, particularmente a tentativa de Senaqueribe conquistar Judá, uma tentativa fracassada. Embora ele conte as vantagens, que os reis gostavam de contar vantagens. Então, você vai observar o seguinte, o escrito desse prisma, está escrito lá o seguinte: quanto a Ezequias, o judeu, que não submeteu ao meu jugo, porque exatamente ele pediu a Deus para Deus livrar, de Senaqueribe. 46 cidades fortes, das cidades muradas, bem como as cidades pequenas naquela área, as quais eram sem número, com arites e catatubas, e com ataques por minas e túneis, retaguarda. Eu sitiei, Senaqueribe falando que ele sitiou. O próprio Ezequias, como um pássaro numa gaiola, fechou-se em Jerusalém, na sua cidade real. Lógico que Senaqueribe gosta de exagerar. Os reis, eles gostavam de exagerar, que eles eram vitoriosos aqui, mas a Bíblia mostra claramente que não aconteceu nada disso. Mas ele fala que sitiou Ezequias, e ele ganhou. Então, veja só, ele foi obrigado a retornar para Nínive, Senaqueribe, naquela guerra ali, e onde foi morto pelos seus próprios filhos. Em 2 Reis 19, 35, 37, fala sobre isso, que os filhos de Senaqueribe o mataram.
O prisma de Taylor também, a mesma situação, né? Esses prismas, eles vão mostrar exatamente o que aconteceu nessa região, como que Senaqueribe foi... Ele fala, o prisma ele contrasta muitas vezes com alguma coisa na palavra, mas está mostrando que Senaqueribe... O importante desse prisma é mostrar que Senaqueribe existiu realmente, está na Bíblia, e mostrando também, comprovando a existência de Ezequias também, que Sim. Ezequias ficou com um passo, a Bíblia mostra realmente que ele não quis se entregar, não. Pediu, Senhor, misericórdia, socorre a minha vida aqui. Mas tem um detalhe, pastor Luiz Eugênio. Lembra quando o Senhor fala lá a Ezequias, prepara a tua casa porque morrerás e não viverás? Ali a Bíblia diz que o Ezequias foi um rei que fez o que era reto, mas ele fez algumas coisas que desagradou o Senhor. E por isso o Senhor permitiu essa situação. Nós vamos ver que Ezequias, no primeiro momento, ele estava tão bem, o reinado dele, que ele foi lá e mostrou o palácio, mostrou os ouros, Babilônia. Mostrou as suas riquezas. Ali ele já foi chamado a atenção, né, por um dos seus súditos ali. Mas quando Senaqueribe começou a conquistar as terras em volta de Israel, depois começou a conquistar as terras de Israel, mostra um desses achados que Senaqueribe era um rei muito mau. Ele esfolava os seus soldados, os seus reféns, ele conquistava a terra e ele esfolava o exército inimigo e tem nesses achados tem ali mostras que ele enfencava o soldado vivo numa lança e deixava na praça ali para os outros verem. Então Ezequias ele temeu tudo isso, porque conquistou todo mundo ao meu redor, está chegando em Jerusalém. Num primeiro momento ele tentou uma solução humana. A Bíblia diz que ele pegou ouro e prata, pesou, diz que ele raspou as portas, o ouro das portas, né, de Jerusalém para entregar a Senaqueribe. Só que não adiantou. Senaqueribe recebeu aquele ouro e aí ele fala isso que o pastor Luiz Eugênio falou aqui, ó. Ezequias, o judeu, ele não submeteu ao meu jugo, está lá preso como um passarinho, né? Mas na verdade foi aí que Ezequias mudou o seu comportamento. E olha só, inclusive o prisma de Taylor, eu tinha falado, o que eu tinha falado, ele mesmo, Ezequias, né, falando de Ezequias, escrito no prisma, né, fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, com um passo na gaiola. O próprio Ezequias enviou-me mais tarde a Nínive, minha cidade senyorial, junto com 30 talentos de ouro, né, 800 talentos de prata, pedras preciosas, né, grandes blocos de pedra vermelha, leitos. Então, marfim, ele escreveu no prisma que Ezequias enviou para ele. E tem um texto bíblico que mostra que ele raspou as portas, o ouro da porta, com medo. Mas aí Ezequias, ele mudou o coração. Aí ele se dobrou diante do Senhor, ele clama ao Senhor e o Senhor ouviu. A palavra diz que o Senhor mandou um anjo para pelejar com os soldados assírios, e eles fugiram, então, e aí os próprios filhos mataram Senaqueribe. E o texto bíblico aqui, segundo Reis 19, 32 e 37, diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Serezé, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Arará.
Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Chama a atenção aí que um anjo do Senhor, né? Exatamente. Então, o servo do Senhor, nas suas afrontas, tem que ver que o Senhor é o Senhor dos senhores, né? Exatamente. Um anjo do Senhor destruiu 1000 e tantos soldados assírios, né? Então, quando está naquela batalha, não tem que se entregar, mas pelo contrário, confiar no Senhor. O Senhor envia o seu anjo para dar vitória. Inclusive aqui, né, acho que segundo Crônicas 32, vai falar exatamente com ele, está o braço de carne, né? Aqui, ó. Agora veja só, o braço de carne é o braço da razão, né? Senaqueribe acha que já venceu muito, pode vencer mais um, vai ser fácil, não sei o quê, mas conosco está o Senhor, né? Então os irmãos têm que observar que às vezes o inimigo é forte, igual Senaqueribe. Está derrotando todo mundo, está derrubando isso, aquilo, mas nós temos que confiar no Senhor. Aquele como ele falou que Senaqueribe, é interessante que, o que aconteceu, Senaqueribe se achando poderoso, mas o profeta falou para Ezequias, e Ezequias falou para o povo, para descansar no que havia uma promessa do Senhor. Então, essa experiência, às vezes o adversário investe contra as nossas vidas, as lutas acontecem, lutas parece que não vão acabar as lutas, o mundo está numa grande batalha. Devemos ter a mesma confiança que Ezequias teve, que o Senhor vai tomar providência, né? Ele vai prover todas as coisas. Então, Ezequias confiou no Senhor, buscou o Senhor e o Senhor livrou. E o povo descansou nas palavras de Ezequias e nós também devemos descansar no que o Senhor tem prometido para a igreja nessa hora, né? Eu ainda queria ler o texto que está em 2 Reis 18, 14 a 16, que diz assim, ó, aquilo que eu falei antes. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, o pastor Luiz Eugênio já falou uma parte aqui, a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e também de outras partes do templo. Então num primeiro momento, Ezequias ficou muito com medo e deu o ouro e até do templo, né? Mas depois ele se apegou no Senhor e o Senhor deu vitória, e um anjo do Senhor foi suficiente para livrar Jerusalém das mãos de Senaqueribe, e Jerusalém não foi tocada como o Senhor havia dito, a promessa do Senhor. Agora, então, exatamente esse texto aqui, aqui é 2 Crônicas 32, 8, aqui na tradução. Essa tradução aqui é NVI, né? Diz aqui, 32, 8. E com ele está o poder humano, seu braço de carne, que nós tínhamos falado. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança, se descansou com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então, exatamente isso. O povo descansou na palavra de Ezequias, que conosco está o braço, o poder de Deus para livrar, né? Para preservar nessa hora. Bom, já estamos encerrando aqui, vendo que o Senhor é um Senhor misericordioso. Ezequias, quando se coloca aos pés do Senhor, o Senhor o ouve e o livra. Um anjo do Senhor foi suficiente para derrotar todo um exército de Senaqueribe. Então, hoje falamos sobre o prisma de Taylor, o prisma de Senaqueribe, achados arqueológicos que comprovam a existência do rei Senaqueribe e essa batalha dele ali com o rei Ezequias, e fatos bíblicos, fatos históricos, num paralelo que comprova a palavra do Senhor. Mas nós nem precisamos disso, porque a palavra do Senhor, ela é absoluta, glória a verdade absoluta. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém.